E agora sim está de volta aqui conosco o cientista político Cristiano Noronha, da Arco Advice. Cristiano, até diante dessas informações que trouxe para a gente a Yasmin, mostrando que parlamentares desses dois partidos, do Republicanos e do PP, já cogitam procurar outro abrigo, procurar outra sigla. Você diria, vou repetir a pergunta que eu te fiz no início, você vê um momento de reacomodação, de rearranjo na política nacional, Cristiano? Bom, Vitor, a gente está vendo esse rearranjo desde que o presidente Lula ganhou as eleições de outubro, né? Vale dizer que o presidente, por exemplo, ele atraiu o MDB, o PSD, o PDT, por exemplo, que foram siglas que tinham outro projeto na eleição presidencial. O MDB, por exemplo, concorreu com a senadora com a então senadora Simone Tebet, a presidência da República. O PDT concorreu com o Ciro. Agora, diante da vocação governista que a gente tem do Congresso Nacional, esses partidos se aproximaram do governo e aumentou a base do governo, tanto na Câmara quanto no Senado. E o mesmo está acontecendo com esses partidos. PP e republicanos, né? Estão aderindo também ao governo e, portanto, devem obter ministérios no governo. Mas esses partidos, eles tinham uma postura muito contrária ao governo do presidente Lula, tanto é que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro no projeto de reeleição. E muitos parlamentares, deputados e senadores foram eleitos justamente por conta dessa aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, por isso, a gente está vendo essa discussão e essa ameaça, eventualmente, de alguns deixarem, né, a legenda. No caso desses, como a reportagem mostrou, do mandato pertencer, na verdade, ao partido e não ao eleito, mas a partir do momento que esses partidos aderem ao governo, eventualmente criam a possibilidade de, eventualmente, esses partidos perderem, sim, alguns parlamentares e que eles acabem não sendo penalizados pela Justiça Eleitoral com a perda do mandato. Pode dizer que isso aconteceria no caso da Câmara, né? Não no caso do Senado. Mas a expectativa é de que essa adesão desses partidos ao governo, isso dê mais tranquilidade ao governo, coisa que, inclusive, a gente viu nessa semana, quando a CPI do MST, por exemplo, na CPI do MST, os líderes desses partidos acabaram substituindo alguns integrantes da comissão por membros mais próximos do governo, mais governistas do que os que tinham sido anteriormente nomeados. Agora, Cristiano, esses dois partidos sobre os quais a gente está conversando aqui, o PP e o Republicanos, que estão prestes a indicar ministros para o governo do presidente Lula, eles têm entre os quadros muitos nomes que integraram até o governo Jair Bolsonaro, ou que foram aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PP, por exemplo, tem como senadores Ciro Nogueira, Tereza Cristina, que foram ministros. No Republicanos tem, só para falar de senadores, Damares Alves, Hamilton Mourão, que foi o vice-presidente. Enfim, dá para a gente ver nisso, né, Cristiano, essa volatilidade, né, ou esse fisiologismo, né, dos próprios partidos, né, essa falta de bandeiras claras, né, de propostas claras para o país, né, o mesmo partido que abriga ex-ministros de um governo está agora no governo seguinte, próximo de indicar também ministros para esse governo. E aí eu estava me lembrando daquele esforço que foi feito já no início do mandato do ex-presidente Bolsonaro para que ele criasse o próprio partido, e isso acabou não acontecendo. Era o Aliança pelo Brasil na época, mas isso não vingou. Você acha que falta, de fato, um partido para abrigar nomes desse campo, do conservadorismo, bolsonarismo, seja lá o nome que se dê, mas falta, de fato, um partido que represente esses nomes todos que estão agora dispersos por partidos do Centrão que vão se aliar ao presidente Lula, Cristiano? Partido mesmo que a gente tem, na verdade, é o PT, né? Que é o principal, por isso, é o principal partido de esquerda, o partido que tem uma firmeza em determinadas posições. O partido vota muito unido, geralmente contra o governo ou a favor do governo, coisa que a gente não vê em outras legendas, né? O que a gente vê são alguns, por exemplo, o Republicanos atraiu muito da bancada evangélica, né? Então o partido reúne muitos parlamentares desse campo, mas as demais legendas, a grande maioria
é por conveniência tanto do que acontece no plano federal quanto do que acontece no plano estadual. Essas mudanças, elas não têm nenhum tipo de alinhamento, vamos dizer assim, programático desses filiados com as suas representações políticas, né? E por isso que a gente vê tantas migrações partidárias no Brasil, por isso que a gente vê esses partidos que, independentemente do governo que está, do presidente eleito, a maior parte desses partidos acabam, de uma forma ou de outra, aderindo ao governo. Mesmo essas pessoas que foram eleitos com outro campo, em determinados projetos acabam sim apoiando o governo sem fazer aquela luta mais, vamos dizer assim, partidária, uma luta mais intensa, e acabam ali essa oposição se restringindo dependendo de temas sobre essa questão da pauta de costumes, né? Mas em relação à pauta econômica, a gente percebe uma certa convergência. Tanto é que quando você olha isso, o marco fiscal foi aprovado, olha a votação, por exemplo, que teve a reforma tributária, mesmo o governo anterior se colocando contra essa reforma tributária, tinha um outro projeto, mas lá na Câmara teve 380 votos, enfim. Então, a gente, como eu tenho dito, o Congresso Nacional, ele tem essa vocação governista e, de fato, falta esse partido político que reúna, né, esse campo de conservadorismo e de direita com que a gente vê, como, por exemplo, o PT. Perfeito. A análise do cientista político Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice, esteve com a gente ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, Cristiano. Um ótimo final de semana para você. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau.